um instante, fechar os seus olhos, elevarmos os nossos corações ao Senhor, para que Ele venha ministrar as nossas vidas, os nossos corações, que nós temos conteúdos bons aqui para aprendermos, tá bom? Pai amado, Deus querido, obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos em mais uma noite aprendendo ainda mais de Ti. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós, pelo privilégio de sermos cristãos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor, por estar, Senhor, nos levando ao conhecimento da Tua palavra diariamente, continuamente, meu Deus. Obrigado pela vida desses alunos que aqui estão, desses irmãos, meu Deus, desses companheiros de caminhada, cada um que representa um familiar, cada um que está aqui, Senhor, buscando ainda mais crescer no Teu conhecimento, na graça, aprender ainda mais de Ti para superar os desafios, as intempéries, os obstáculos, mas acima de tudo, meu Deus, em amor, buscar, Senhor, ainda mais aprender de Ti para adorá-lo, glorificá-lo, quer dizer, o Teu santo e bendito nome, nesse mundo, meu Deus, que é um mundo caído, corrompido e deteriorado, mas que nós temos, Deus, a esperança, nós temos o propósito, meu Pai, nós temos a razão, e a única, verdadeira razão de buscarmos, Deus, aquilo que de fato é verdadeiro, é real, que é, Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, amá-lo, glorificá-lo, bendizer o Teu santo nome. Obrigado por esse privilégio, pela honra, pela Tua graça, e que possamos, Deus, com prudência, que possamos nessa noite, Senhor, de forma totalmente fidedigna à Tua palavra, às Escrituras, fazermos com que no nosso eu, aquilo que nós somos, não venha se exaltar, pelo contrário, mas que o Teu santo nome seja exaltado. Que seja toda a centralidade das Escrituras expostas, conforme aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem como bom propósito estabelecido para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu já vou convidar você para abrir a sua Bíblia, tá? Lá no livro, na epístola, melhor dizendo, na epístola, na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, lá no finzinho da tua Bíblia, tá? 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, o capítulo de número 3, nós vamos ler o capítulo de número 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo vai ser o versículo de número 15 e número 16, tá? 1 Pedro 15 e 16. Estou com um probleminha aqui na minha conexão, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Me dê um feedback, o áudio tá bom? O que importa é o áudio. O áudio estando bom aí para vocês é o que importa. Dá um joinha, fala aí que tá bom. Tá, joinha, o áudio tá bom, pastor. Tem até um recado para Sil agora. Posso dar um recado? Pode, meu irmão, por favor. Graças e paz, Sil. Graças e paz, querido. Tudo bem? Oi. Tudo bem, graças a Deus. O Senhor manda te dizer que ele só vai voltar depois que você for lá para Minas dar um beijo em Vivi. Então agora você vai ter que ir. Tá tudo certo, né? Não dá para pôr o nome do Senhor nessas brincadeiras, mas tá tudo certo. Eu vou lá dar um cheiro na Vivi e comer um pão de queijo com ela, pelo menos. Olha aqui. Olha só. Queridos, 1 Pedro, vamos lá, vai dar certo, em nome de Jesus. Se estiver dentro aí dos desígnios do Senhor, dos decretos dele, vai dar tudo certo esse encontro, em nome de Jesus. Senão temos a eternidade aí, para desfrutarmos aí de um bom pão de queijo, né? Que é isso, professor? Vai comer na eternidade? Claro que vamos comer, é óbvio que nós vamos alimentar, é óbvio. Vamos comer, sim, coisas boas, né? Bom, 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 15 e 16 diz assim: mas santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e respeito a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo que sois mal falados, né, que quando forem atacar vocês, falarem de vocês, os que insultam o vosso bom comportamento, o seu procedimento, em Cristo sejam envergonhados, tá? Então, queridos, aqui você tem, nessa passagem, aquilo que nós chamamos de o lema da apologética.
O que é isso, professor? Apologética? Pois é o estudo da defesa da fé. Estudar, existe um estudo, quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de ensino, existe um ensino, uma doutrina, que é da defesa da fé cristã. E nós chamamos essa doutrina de apologética. Mas olha só, alguém aqui, algum de vocês, algum dos alunos que aqui estão, já ouviram, por exemplo, alguém fazer aí alguma objeção à fé cristã? Querer argumentar contra aquilo que você acredita? Você já viu documentários que falam mal da religião, do cristianismo mais propriamente dito? Vocês já viram programas de TV, conteúdos na internet? Vocês já viram ataques à crença cristã? Falarem de verdades que nós acreditamos que não são verdades? Pois é. Todas essas perguntas, como por exemplo, Deus existe? Jesus ele existiu? A Bíblia é de fato a palavra de Deus? É verdadeiramente a palavra de Deus? Existe mesmo o ser humano com uma composição, naquilo que chamamos de estudo da antropologia? Ele tem duas substâncias? Não, pelo que eu sei, ele tem uma só, ele só tem uma substância material. Mas será mesmo que ele tem uma substância imaterial, que a isso nós chamamos de espírito, de alma? Então, essas objeções, entre outras várias, ou ataques mesmo, dúvidas, o ceticismo, isso acontece com muita frequência. E é aí, queridos, que nós precisamos do quê? Nós precisamos da apologética. É aí que entra a defesa da fé. Eu fico, obviamente, sim, muito feliz e também concordo com a frase do nosso querido Spurgeon, quando ele diz que o evangelho é como um leão enjaulado, basta você abrir a jaula que ele se defende por si só. Concordo com isso, porque é o poder, é poderoso, é o dunamis de Deus, é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sim, nós sabemos disso. Agora, o que o Senhor ele faz é levantar, sim, homens e mulheres para defender, ou melhor, também defender defender aquilo que acredita contra ataques, contra objeções, muitas desonestas, muitas falaciosas, muitas com argumentos que não se sustentam. O Senhor ele faz isso, e é o que nós vamos aprender, é o que nós vamos estudar nessa noite. O próprio Deus ele faz um convite para nós, irmãos, a buscarmos ao quê? A conhecê-lo, a raciocinar sobre ele. Então você já vai ter uma ideia de compreensão do próprio Deus lá no mandamento, por exemplo, quando ele diz: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, força, alma e o quê? Entendimento. O cristão, queridos, ele precisa usar a compreensão, a razão. Ele precisa ter aí no seu arcabouço do cristianismo não somente a fé, mas ele precisa também da razão. As duas coisas se complementam e andam igualmente juntas. Por quê? Porque Deus ele fez. Lembra da segunda aula, que foi infelizmente a que a gente não conseguiu gravar, que falava a respeito da religiosidade humana? O ser humano ele tem uma composição na sua existência, no seu ser, a isso que nós chamamos de ontologia, né? Aquilo, o estudo do ser. E o ser humano, ele tem sim esse aspecto dentro da sua composição. Ele é um ser racional, ele usa a razão. E a apologética, ela sem dúvida nenhuma, é uma das disciplinas, sem dúvida nenhuma, um dos ramos da teologia mais importantes que nós temos. Claro que todos são, mas nos tempos que nós estamos vivendo, em tempos de objeções, o Mauri chegou aqui também, seja bem-vindo, meu querido irmão, Mauri, bênção de Deus. Em tempos de ceticismo, de descrença, em tempos difíceis como nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma a apologética ela é fundamental, ela é de suma importância. Ela assim, é algo que nós vamos precisar quase que diariamente, viu? Pode se preparar, queridos. Pode se preparar. Ah, professor, mas eu não sou um apologeta. Todos somos, tá, queridos? Já guarde isso no seu coração. Em um certo nível, todo cristão ele é missionário, ele é evangelista, todo cristão. E todo cristão vai ter que defender em um momento da sua vida aquilo que acredita. Vai dizer que você nunca foi aí indagado ou indagada por aquilo que você acredita. Como que você sabe que isso que você acredita é de fato a verdade? Como que você sabe que isso que você acredita é de fato a palavra de Deus? Brunella chegou também, seja bem-vinda. Mauri e Brunella chegaram aqui, bênção de Deus. Então, a
apologética, ela tem essa perspectiva. E é interessante o quê, queridos? Que aqui nessa passagem de 1 Pedro 3,15, o próprio Deus ele está nos instruindo ao quê? A dar a razão da esperança que há em nós. E o que é a razão da esperança que há em nós? É a verdade bíblica, é o evangelho, é a salvação. É anunciar as boas novas. Mas aí, claro, obviamente que quando ele diz isso daqui, ele tem todo ali tem todo um preparo, ou melhor dizendo, existe toda uma perspectiva ética, né, de comportamento cristão no que tange praticar apologética, fazer apologética. E ele vai complementar nessa passagem, é que eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui na minha conexão. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, se falhar, vocês me avisam, tá? Ah, maravilha. Eu tô tendo aqui, tá dando um delay bem forte para mim, e parece que não tá indo, mas tá assim, né? Graças a Deus. Então, o celular tá... É que eu tô com os dois aqui, eu vejo os irmãos nas duas telas aqui. Bom, aqui nós temos o lema da apologética, e eu sou suspeito, queridos, porque foi o primeiro ramo que eu passei a trabalhar de fato ministerialmente, né? Eu sou apaixonado por apologética, e olha que coisa abençoadora, né? Eu estou lecionando nesse momento a disciplina, né? Nosso curso presencial, a apologética, e nós vamos aqui entender um pouquinho desses fundamentos, tá? Bom, já quero aqui fazer uma indicação para vocês, algumas indicações, rapidamente, tá? Eu vou disponibilizar um PDF no grupo, eu encaminho para vocês. Primeira indicação é esse dicionário aqui, ó, bem pequenininho, Dicionário de Apologética e Filosofia da Religião, tá? Da editora Vida. É um dicionário pequenininho, ele vai te dar aqui diversos termos, tá? Conceitos importantes, tanto de apologética, filosóficos, teológicos e também de personagens históricos, vale muito a pena. Só que é para você consultar. Eu não sei, às vezes tem um termo ali, né? Então, o que significa humanismo? Tem aqui, ó, ele explica o que é humanismo. Alguns termos que às vezes você vai ver, o professor mesmo falando, né? Você dentro de uma sala de aula de escola bíblica, olha o que foi o iluminismo. Nós temos aqui diversos temas, né? Ou termos também. Olha, fala a respeito da onipresença, da onipotência. Então temos diversos termos, conceitos aqui que vale muito a pena. Então, esse daqui é o primeiro. Eu quero indicar para vocês esse livro aqui, é muito bom, tá? De uma linguagem fantástica para compreensão. Se chama Apologética para Questões Difíceis da Vida, do William Lane Craig, tá? Vale muito a pena, queridos, esse livro aqui, da editora Vida Nova, Apologética para Questões Difíceis da Vida. Vale muito a pena mesmo, jovens, irmãos, façam a aquisição desse livro, porque, ele trata aqui do sofrimento, problema do mal, aborto, homossexualidade, vale muito a pena, tá? Uma resposta cristã para essas questões. E por último, eu quero indicar para vocês aqui, esse daqui, ele já é um pouquinho mais acadêmico, mas a linguagem dele é muito boa. Apologética Pura e Simples, tá? Do Alistair McGrath, é um livro muito bom, vai ajudar bastante também para você conseguir compreender o que é apologética e aprender aí, se defender, né? Saber fazer aí as defesas da sua fé, daquilo que você acredita, vale muito a pena mesmo. Professor, eu quero um negócio assim um pouco maior, eu quero um negócio mais conciso, né? Então eu indico esse livro aqui, ó, da Central Gospel, embora seja lá do Silas Malacheia, né? Que ele publicava bastante, encheu bastante a mala dele de dinheiro, mas publicou alguma coisa que preste. Então, esse daqui é o Manual de Defesa da Fé, Apologética Cristã, excelente, tá? É um calhamaço, é um livrinho assim de algumas paginazinhas, né? Tem umas quase 700 páginas, mas vale muito a pena, porque daí é um manual para você consultar, tá bom? Vale muito a pena. Tenho todos esses daqui em PDF, vou encaminhar no grupo, tá? Caso dê aí um esquecimento no professor, você lembra o professor, mas eu vou tentar encaminhar hoje mesmo após a aula. Bom, temos aqui, queridos, bastante material, temos bastante materiais, bastante coisas que vão te abençoar, mas a própria Bíblia, ela já nos dá aí a perspectiva apologética, tá? Nós temos já o conceito apologético. Então, o que significa defesa da fé, ou melhor dizendo, apologética? A palavra apologética é apologia, do grego. Apologia ou apologia, que vem aí da língua grega, que significa uma defesa verbal, tá? Significa uma defesa com base em argumentos racionais, em evidências
para fazer uma defesa de uma comprovação da fé. É basicamente isso, é um discurso, é fazer aí uma apresentação de uma defesa. Nos tribunais do mundo antigo, tinha essa perspectiva também, a pessoa fazer uma apologia, se defender, né? Apóstolo Paulo fez isso, ele fez isso quando ele foi acusado e quase foi, inclusive, tirado o direito dele de fazer ali uma defesa. Ele, quando, como cidadão romano, ele falou assim, pera aí, eu não sou só judeu não, vocês estão querendo aqui me dispensar, me prenderam, agora por baixo dos panos querem, depois que descobrirem que eu sou romano, vocês estão querendo aqui me dar uma chapuletada e mandar embora. Não, eu tenho direito romano por conta da minha cidadania e eu quero me defender, aí vou para o tribunal. E ele fez isso, o próprio apóstolo Paulo. Então, nós temos aí apologética, e inclusive, olha só que interessante, o próprio Deus, ele fez aí um convite ao profeta Isaías. Se você ver o profeta Isaías, lá no primeiro capítulo, no número 1, capítulo de número 1, lá no versículo 18, é interessante que o próprio Deus, que fez um convite a esse profeta que viveu ali em 765 até 681 a.C., ele era ali do reino de Judá. Você vai ver aí a história desse grande homem de Deus, nesse livro, do profeta Isaías. Deus faz, qual que é o convite? Ele convida Isaías, lá no versículo 18, do capítulo 1, ver e arrazoar, ou seja, pensar, raciocinar, buscar entender a quem? Ao próprio Deus. Entender quem é Deus e sobre Deus. Então, esse convite, né, é o próprio Deus fazendo para nós também por meio da apologética. A apologética, ela tem essa perspectiva, tá? É uma ideia de usarmos aí a nossa fé racionalmente, tá? Usando a perspectiva histórica, algo passível de comprovação. Nós vamos buscar aí defender, através dessas comprovações, aquilo que a gente acredita, aquilo que o Senhor, ele nos deixa como evidências, né? Para podermos fazer uma boa defesa, para podermos fazer aí, na verdade, a apresentação da verdade bíblica. A apresentação daquilo que Deus deixou como verdadeiro, tá? Que é tão atacado. Sempre foi. E continuará sendo, até o dia do juízo, até esse mundo aqui, tudo isso daqui ser transformado definitivamente, tá? Agora travou de vez aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Me dê um feedback se não ouvir, tá? Então, maravilha. Então o problema é no computador, porque aqui para mim parou tudo. Eu não vejo mais vocês, eu não vejo mais nada aqui. Mas vamos lá. Vamos firme na fé. Vai dar certo, em nome de Jesus. Bom, queridos, o que nós temos, portanto? Alguns fundamentos, tá? Temos aí alguns, a gente pode chamar de alguns conceitos dentro da apologética, que são importantes, e eu quero mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Porque alguns dizem assim, mas tem, qual é a base bíblica? Então vamos lá, Atos capítulo 22, versículo 1, diz assim, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Aqui, ó, a minha defesa é apologética. Atos 25, versículo 16 diz, a eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusados e possa defender-se da acusação. Até o apóstolo Paulo falando da apologética. 1 Coríntios 9, 3 diz, a minha defesa perante os que me interpelam, ele continua ali o versículo, apologética, defesa. Filipenses 1:7. Porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Apologética aqui também. E é interessante aqui no Filipenses capítulo 1 ainda, versículo 16, que o apóstolo Paulo diz assim, sabendo que estou incumbido, foi outorgado a ele, ao apóstolo Paulo, a fazer o quê? A defesa do evangelho. Aí fica aquela coisa, não, mas a gente não precisa, né? O crente não precisa se defender, o cristão não precisa se defender. Ué, nós temos sim um chamado à defesa. Principalmente quando nós temos a possibilidade de fazer isso, guardem isso, tá, queridos? Como uma apologética, como uma aliada do evangelismo. Como que eu vou conseguir alcançar alguém, de repente, que está com uma dúvida ali, que precisa de uma argumentação com evidência, racional, algo que faça essa pessoa, ela
através de um ponto de conexão, ela ser alcançada. Eu uso esse ponto de conexão e eu faço o quê? Eu aproveito a dúvida da pessoa, eu aproveito ali esse anseio e essa necessidade que a pessoa tem de tirar essa dúvida, ou estar ali naquele questionamento, né, absurdo, e você vai ali, apresenta a verdade, dá um argumento racional e entra com o evangelho, prega o evangelho, daqui a pouco a pessoa entregou a vida para Deus. É assim que funciona. A apologética, ela tem essa perspectiva, né? 2 Timóteo 4,16 diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, o apóstolo Paulo falando, né? Então, veja aqui que o uso, né, da apologética, a conceituação, ela existe sim na Bíblia. Mas olha, escutem essas definições aqui. Segundo o Norman Geisler, que foi um grande homem de Deus, tá? Um baita apologista, a definição que ele dá é a seguinte: que a apologética é a disciplina que lida com a defesa racional da fé cristã. Um outro grande homem de Deus, que está no meu livro, tá? Olha lá o livro do professor, tá? Está no meu livro. Um outro grande homem de Deus, R.C. Sproul, ele diz que a apologética é a tarefa ou a ciência da apologética está primariamente preocupada em prover uma defesa intelectual das verdades reivindicadas pela fé. Ferguson, ele vai também dar uma definição que ele diz assim, que a apologética é uma atividade da mente cristã que busca mostrar que a mensagem do evangelho é verdadeira em suas afirmações. Ou seja, queridos, resumindo, a apologética é a disciplina teológica que vai promover uma defesa racional das verdades que compõem a fé cristã. Até aqui, tranquilo? Vocês estão entendendo, gente? Tá sossegado? Porque eu vou entrar daqui a pouco em alguns conceitos, tá? Eu vou mexer em alguns conceitos aí e talvez, né, se der alguma dúvida, por favor, vocês vão falar pro professor, tá? Bom, primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui é o seguinte. Existem tipos de apologética, tá bom? E eu quero falar de dois principais ramos da apologética. Primeiro tipo, né, de apologética é a apologética filosófica. Essa apologética, ela é mais proeminente ali no contexto norte-americano, ela lida com o pensamento pós-moderno, ela possui um viés mais filosófico e científico, tá? Que é essa que eu estou aplicando agora lá no seminário. E aí, aqui, essa daqui é um baita material, né? Uma das bíblias mais lindas que inventaram. É a Bíblia, olha só, Bíblia de Estudo Apologia Cristã. Bíblia de Estudo Apologia Cristã. Tem até o pensador aqui, né? Que é o símbolo da filosofia. E é interessante o quê, queridos? Que essa Bíblia, apesar de ser uma Bíblia composta de vários, né, argumentos maravilhosos, os apologistas são ali, na sua grande maioria, homens ali são norte-americanos, tá? E é mais voltada para esse contexto filosófico, nessa perspectiva científica. Vale muito a pena. É uma baita ferramenta, porque ela tem vários artigos, vários. Esse aqui foi um presentão que eu ganhei. Na verdade, eu tinha uma, eu comprei uma. Aí, quando eu cheguei aqui na cidade, um irmão me deu uma de presente, né? Tá, até que é a dedicatória do irmão. Aí eu fiz o quê? Aí eu abençoei um outro, né, um aluno que eu tenho aqui na cidade, eu abençoei ele com essa Bíblia. E é um baita material, vale muito a pena. Mas nós temos outro ramo da apologética, então poderíamos chamar assim, um tipo de apologética. Apologética, poderíamos dizer que é apologética filosófica. E a outra apologética, tá? Nós podemos chamar de apologética de heresiologia, que é a apologética, né, heresiológica. Então temos aí a apologética filosófica, que trata dessas perspectivas, né, filosóficas, científicas. E nós temos a apologética heresiológica, que trabalha com seitas e heresias, que inclusive, irmãos, é muito mais comum no nosso contexto brasileiro, tá? Eu tenho aqui uma Bíblia, também é uma indicação que eu faço para vocês, a Bíblia apologética, que ela vai tratar dessas questões. Aí vai ali tratar de seitas, de heresias, de diversos grupos religiosos que estão inseridos no nosso contexto brasileiro, tá? Muito bom mesmo. Possui um viés ali mais bíblico e doutrinário. Vale muito a pena, tá bom? Dentro da perspectiva de tipos de apologética, temos os métodos clássicos, métodos de apologética. E temos o primeiro método, que eu gostaria de apresentar para vocês, é um método chamado clássico, tá? É o mais comum. A ideia, né, apresentar nesse método as evidências da existência de Deus, por exemplo. Então, o método clássico, ele faz o quê? O apologista, ele busca os principais objetivos dele defendendo a veracidade teológica do cristianismo.
Então, além de evidências para a existência de Deus, ele faz o quê? Ele vai buscar ali a defesa da divindade de Cristo, de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a veracidade, é a veracidade da Bíblia, né? E um outro fator importante aí, que é trabalhado nos apologistas clássicos, né, é a cosmovisão cristã, tá bom? Eles aceitam aí provas assim tradicionais, como por exemplo, o argumento moral, irmãos. Eu já trabalhei isso com vocês nas nossas aulas. Lembra quando o professor ensinou que existe uma bússola moral dentro do ser humano? Que o ser humano ele tem aquele senso de moralidade, do que é certo, do que é errado, do bem, do mal. Aí, deixa eu já dar uma ferramentinha na sua mão aqui, tá? Quando você for conversar, dialogar, falar com um ateu, e o ateu ele fala, não, Deus não existe, porque você tem que entender que existem tipos de ateísmo e de ceticismo. Então, nós temos o ateu que fala assim, é aquele que não crê absolutamente em nada da existência de Deus, tá? Mas tem o agnóstico, tá? Que é aquele que fala assim, se Deus existe ou não, eu não sei, ele está em cima do muro, tá bom? Esse é o agnóstico. Esse daí, o agnóstico, ele às vezes é mais facinho de você conseguir aí, levar esse daí para os pés de Cristo, né? Agora, o que é interessante? O ateu, o que diz assim, Deus não existe, né? Ele fala assim, Deus não existe, ele afirma que Deus não existe. É interessante que ele tem uma bússola moral, ele tem um senso de moralidade, né? E é aí que você pode pegar ele no argumento. Por isso que é importante se aprofundar e conhecer aí os argumentos que nós chamamos de argumentos apologéticos, tá? Então, o argumento moral, ele é usado no método clássico, vale muito a pena, tá? É o senso do bem e do mal que nós falamos. O outro método da apologética é o evidencial, queridos. Evidencial. O que é o método que nós chamamos de método evidencial? Esse método, a irmã Lourdes chegou, seja bem-vinda, minha querida, Deus abençoe. O método evidencial, ele é o quê? Ele é bastante semelhante aí ao método clássico, tá? Porém, ele não tem um compromisso direto com a teologia cristã. Como assim, professor? Muitas vezes, esse método evidencial, eles vão usar evidências racionais que não são tratadas como provas, né, ou como método anterior, e sem usar, por exemplo, uma cosmovisão cristã, tá? Então, eles acreditam que existe Deus, o método evidencial. E aí eles usam a razão para reforçar aí, né, a prova da existência de Deus. Mas muitos deles são deístas. O que é isso, professor? Um deísta. Pois é, existe o teísta, você já ouviu falar no teísmo? Teísta. Existe o teísmo, o teísta, e existe o deísta, tá? O que é o deísta? O deísmo é uma perspectiva que acredita, por exemplo, que existe um criador, só que ele é um criador distante e indiferente ao ser humano. É assim, a ideia é assim, é um Deus que criou o mundo, colocou todas as leis da natureza, ele colocou toda a condição específica para o ser humano viver, só que ele não interfere nesse mundo, tá? Ele é indiferente, ele fica olhando, né? Ele é aquele Deus que está só de longe, né, olhando. É um Deus só transcendente, que transcende esse mundo. Mas nós somos teístas, tá? No teísmo, nós acreditamos que Deus ele é transcendente, ele transcende esse mundo físico, mas ele é um Deus imanente, ele atua na sua criação. Ele habita nas suas ovelhinhas, nos seus eleitos, ele atua nos seus. Então, nós temos o quê? Nessa apologética, que é chamada de apologética evidencial, é aqueles que não estão tão preocupados, muitas vezes, de defender uma religião em si, mas eles defendem que existe um Deus, tá? Que é esse Deus que eles vão usar só a razão e a evidência. Quer ver o Leibniz, eu não sei se vocês já ouviram falar, que foi um grande filósofo, ele era um deísta. O próprio... É que eu estou com o Pascal na mente, né? Mas não é o Pascal, que ele era muito cristão, né? O Blaise Pascal. Mas temos aí lembrando, eu falo para vocês, mas tem o Leibniz, ele era, nessa perspectiva deísta. Meu Deus, esqueci o nome do homem, é muito conhecido. Mas eu vou lembrar. Se vocês lembrarem e souberem, é um desses filósofos aí do mesmo período do Leibniz, né? Bom, existe também um método, queridos, chamado de método
pressuposicional. Eu só vou passar um pouquinho, tá, das coisas, para vocês verem a importância da apologética e o tanto de coisa que tem para estudarmos, tá? Esse método chamado de pressuposicional, né, ou pressuposicionalista, é a ideia de que o cristianismo ele já é um sistema de pensamento perfeito, unificado, é uma autoridade própria, ou seja, nesse método aqui não precisa de fatores externos para comprovar ele. Nós temos ali já os preceitos, os pressupostos, os princípios bíblicos, dentro de um sistema muito bem elaborado no cristianismo, que não precisamos provar com nada externo. Tá? É muito bom também. Então, perceba, dá para perceber, queridos, que dá para usar um pouco de cada? Você pode usar um pouco de cada, irmãos. Então, vale muito a pena. A ideia desse método aqui é justamente fazer o quê? Aqueles que questionam o cristianismo, né, eles precisam apresentar, como o William Lane Craig diz, né, que se você está duvidando, então você que apresente aí o ônus, né, da prova cabe a você, meu amigo. Então, às vezes, irmãos, já guarde uma coisa aqui, tá? Quando você for questionado, muitas vezes, as pessoas tem pessoas que não estão interessadas em saber o que é a verdade. Elas querem só ridicularizar. Elas querem só confrontar. Elas querem arrumar, como fala em São Paulo, treta, tá? Confusão. Agora, existem os sinceros, tá, irmãos? Existem as pessoas sinceras, que a dúvida é sincera. A pessoa ela está totalmente envolto ali de uma dúvida tão absurda, tão grande, quer dizer, que se torna algo absurdo. Então a gente precisa pedir direção, ter sensibilidade também e falar assim, me dá discernimento aí, porque não posso generalizar, dizer que são todos aí que são desonestos, que não querem aí aprender, não é verdade, tá? Isso não é verdade. Esse método, queridos, eu vi que chegou ali uma mensagem, depois eu vejo o chatzinho que tá fechado aqui para mim, depois eu vejo aí o que vocês estão dizendo. Bom, o outro método, por último, é um método mas é só para complementar. O que eu quero dizer com essa questão de que o ônus da prova vale para quem está... a pessoa vira para você e fala assim, me prova que Deus existe. Opa, peraí. Se é você que está duvidando, eu não duvido que Deus existe. Eu creio que Deus existe. Então me prova você que ele não existe. Entendeu? Então, cuidado para não ficar aí, às vezes, andando em círculos, patinando, né? E tentando aí se justificar e argumentar. Não, peraí. Vamos lá. Você que não acredita que Deus existe, e você ainda quer que eu prove para você que ele existe? Calma aí. Prova você para mim que ele não existe. Cabe a você. Entende? Às vezes a gente precisa aí inverter as perguntas, tá? Ou dar a resposta dessa maneira. Bom, existe uma história da igreja cristã e da apologética, tá? Até aqui tranquilo, queridos? Vocês estão entendendo? Existe uma história, tá? Talvez aí você ache essa história de apologética algo assim que uma coisa moderna, pós-moderna, contemporânea, mas não. A ideia ela surgiu, inclusive, né? Depois da reforma... isso aí foi uma ideia depois da reforma protestante, né? Não, reforma protestante ela deu ênfase, sim, para a defesa da fé. Por quê? Existe um período, queridos, que é chamado do período do iluminismo, ou uma outra escola que é o racionalismo, que aí você tem o tal do evolucionismo e de tantos outros ismos que vão surgir na história, tá? Bom, só que a apologética, ela não surge ali na reforma protestante. Ela surgiu antes. Nós vimos, na própria Bíblia, a igreja cristã ela já nasce com apologética. Bom, como assim, professor? O apóstolo Paulo, por exemplo, nos escritos dele, o apóstolo João, nos escritos dele, qualquer um dos evangelhos que você ler, das cartas do apóstolo Paulo, você tem, queridos, no Novo Testamento, mais de 50% do conteúdo, um conteúdo de viés apologético muito grande, ou seja, de defesa da fé, feita pelos próprios discípulos, pelos próprios apóstolos. Quer ver uma ideia? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 1. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Lá no versículo 1. Vamos ler ali do versículo 1 até o versículo de número 3. Lá no Evangelho. O Evangelho, segundo João, capítulo de número 1. Tá? Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito
se fez. Correto? Olha que interessante aqui. Mas o que tem a ver? Como que João está fazendo apologética aqui? João está fazendo apologética. Por quê? Nesse contexto aqui, João ele está defendendo a divindade de Cristo contra as ideias que eram opostas às ideias do cristianismo. Diziam, por exemplo, que Jesus era só um bom homem. Como dizem hoje em dia, né? Que ele era só um bom mestre. Ou alguns diziam que ele era um charlatão. Ele era louco. Né? Ou qualquer outra acusação feita contra ele. Mas o que acontece aqui? Nesse contexto que João está inserido, uma heresia chamada gnosticismo surge muito forte. E a ideia do gnosticismo era da negação da existência do corpo físico. De quem? Do próprio Cristo, que eram os gnósticos que se convertiam para o cristianismo. É uma ideia pagã grega, que vem de Platão, do platonismo, depois vai vir para você vai ter o neoplatonismo depois, mas é a ideia de que o mundo físico não presta. E tudo que há de ruim está na matéria, está no mundo físico. Somente o mundo espiritual é bom. Não está muito diferente do que os crentes acreditam hoje, né? Sabe o crente quando acredita, por exemplo, que ele é mais santo só dentro da igreja? Já viu isso daí? Ele é mais cristão quando ele está dentro da igreja? Aquela ideia assim de que eu não toco no impuro, né? Esse mundo secular, a gente não pode tocar nas coisas desse mundo. É engraçado que recebe o salário do patrão que é ímpio, né? É engraçado que usa a roupa que foi comprada, que foi criada por um estilista ímpio, anticristão muitas vezes, satanistas. Então assim, a gente precisa entender o seguinte, queridos, que o mundo físico, ele também foi afetado pelo pecado. Foi. Mas é a nossa natureza espiritual que ela é caída. A maldição que o ser humano tem está na sua natureza espiritual. É óbvio que a partir da matéria eu posso pecar? Claro que eu posso. A partir da matéria, dependendo do contato, dependendo do que eu vejo, dependendo do que eu ouço, dependendo de onde eu estou. Agora, essa ideia platônica que os cristãos têm, que eu vejo muito cristão falar assim, a gente não pode estudar filosofia porque é coisa do diabo. Filosofia é coisa do Jânio, é do capeta, né? É do encardido. Aí você fala, poxa, mas aí você vê os cristãos com essa ideia nas igrejas, né? Dividindo o mundo, uma dicotomia do mundo. Não, mas é como se nós pudéssemos hoje ficar aqui totalmente à parte do mundo, né? Não participo do mundo. Eu não faço parte desse mundo. Não é verdade, queridos. Nós estamos nesse mundo ainda. Agora, esse mundo também será redimido. Ele vai ser transformado também. Não haverá mais a presença do pecado nesse mundo. Esse mundo também vai deixar de ser caído, como ele é. E o mundo que eu estou falando é o mundo físico, tá? João, ele tinha que combater o quê? Uma ideia gnóstica de algumas pessoas que se convertiam para o cristianismo e diziam assim, olha só, não, Jesus não tinha corpo físico, porque toda a matéria é ruim. Então, na matéria tem pecado. Não, Jesus é Deus, ele não pode ter um corpo físico. Ué, mas quem disse que nosso Deus, ele foi concebido como nós fomos? Quem disse que o nosso Deus, ele foi gerado da forma que nós fomos gerados? Bem diferente, bem distinto dessa perspectiva. Jesus é Deus, ele é santo, mas o nosso Senhor, ele tem duas naturezas, irmãos. Ele tem uma natureza 100% humana e uma natureza 100% divina. A isso nós chamamos de união hipostática. Aí o que João faz aqui? Ele pega um conceito grego, irmãos, ele está fazendo apologética aqui. Olha a importância de conhecer a cultura, olha a importância de conhecer as heresias, olha a importância de conhecer a filosofia, olha a importância de conhecer outros conceitos religiosos. João vira e fala assim, no princípio era o verbo, ele está falando o quê? Do logos. A palavra logos aqui pode ser traduzido por verbo, por palavra. Ele fala, no princípio era o logos, era o verbo, e ele estava com Deus. Ele está dizendo mais ou menos assim, olha gregos, olha essa ideia que vocês têm aí, de um princípio fundamental e universal, que isso vem de Aristóteles também, vem de Platão, de um princípio que trouxe existência a todas as coisas. Mas esse logos que vocês conhecem, que é uma força impessoal, é um Deus que nós não temos acesso, é um Deus que nós não tocamos. Não, ele sim, ele existe sim. No princípio era o verbo, era o logos, e o logos estava com Deus. E o logos estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o que ele fala no versículo 14, aliás? E o verbo, irmãos, se fez carne. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não estão tão errados referente à questão
da existência de um princípio que trouxe a existência a todas as coisas. Mas esse Logos, que vocês conhecem, que acham conhecer, na verdade é Jesus, é o próprio Deus, é o Deus encarnado, é o Deus que tabernaculou, é o Deus que se fez carne, que se fez verbo, é o verbo que se fez carne. Então perceba que João ele usa apologética, irmãos. Está aqui, para aqueles que negavam a existência do corpo físico de Jesus. E outra coisa, negar a existência do corpo físico de Cristo, irmãos, é uma implicação terrível para o cristianismo. Porque é o seguinte, nós somos salvos por quê? Por meio do quê? É pela fé, sim, mas onde que a fé é depositada? Não é na morte? Não é na crucificação, morte e ressurreição de Cristo? Ele tem que ter um corpo. Ele, como fala em Hebreus capítulo 10, o sacrifício definitivo acontece. Não é mais apresentado sacrifícios, animais mortos ali diante do altar, para sacrificar ali e apresentar aqueles animais diante do altar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi apresentado definitivamente. Ou seja, a expiação, o sacrifício substitutivo, vicário, propiciatório de Cristo Jesus, ele precisa de um corpo, senão nós estamos perdidos. Toda a fundamentação do que nós acreditamos, nós estamos perdidos. Então, essa daí é uma outra questão que entra na apologética. Inclusive, nós temos provas históricas, se você nunca ouviu falar nisso, já saiba agora, temos provas históricas que podemos apontar, sim, para a ressurreição de Cristo. Olha só. Imagina, queridos, provas históricas. Então, a apologética tem essa função fundamental, sensacional, né? O apóstolo Paulo, ele vai agir do mesmo modo, tá? Nas epístolas defendendo o evangelho dos judaizantes, por exemplo. Aqueles que se convertiam para o cristianismo e queriam continuar com as práticas judaizantes, dizendo que, olha, se não praticar isso daqui, você não vai ser salvo. Tem que fazer circuncisão para ser salvo, por exemplo. O apóstolo Paulo já vem dando aquela chicotada, né? Ou seja, a salvação, segundo os judaizantes, dependia do quê? De algo além da obra de Cristo. Heresia. Porque nós dependemos tão somente daquilo que Cristo fez na cruz. Não são práticas de ritualismo judaicos que vai salvar ninguém. O apóstolo Paulo, ele vai... Leia Gálatas, irmãos. Leia aí as epístolas de Paulo, os escritos de Paulo. Paulo, ele combate isso daí absolutamente. Bom, a igreja cristã, ela vai nascer nesse contexto, irmãos. Contexto apologético. Olha só, a tua Bíblia, essa Bíblia que você tem aí na sua casa, a sua Bíblia bonitinha, ela já foi formada num contexto apologético. Ela já foi formada num contexto de defesa da fé. Somente no Novo Testamento, né? Já foi formada nessa perspectiva. Então, é óbvio que nós vamos ter, ao longo da história, homens e mulheres que Deus ele vai levantar também, tá? Olha que interessante. Lá do primeiro século, segundo século, né? Nós temos um homem chamado Tertuliano de Catargo. Esse eu não coloquei no meu livro, tá? O Tertuliano. Mas eu pretendo colocar na outra edição. O professor já está trabalhando para outra edição. O Tertuliano de Catargo, queridos, ele nasceu em 155 depois de Cristo. Morreu ali aproximadamente 220 depois de Cristo. E ele foi responsável por delimitar as bases que nós temos para o entendimento da doutrina da Trindade. Ou seja, a palavra Trindade, ela não está escrita na Bíblia. Você já achou na Bíblia alguma vez? Procure na sua Bíblia a palavra Trindade. Procure. Professor, eu achei. Não é possível. Só se você escreveu aí. A palavra Trindade não existe na Bíblia. Aí deixa eu dar aqui um argumento para vocês. As testemunhas de Jeová, irmãos, elas vão dizer assim: não está escrito na Bíblia a palavra Trindade. Logo, não existe a Trindade como vocês acreditam. Só existe Jeová e tem Jesus como filho de Jeová. E o Espírito Santo é uma força ativa, não é uma pessoa. Mas vem cá, queridos, eu preciso ter a palavra escrita ali na Bíblia para a existência do conceito, ou eu preciso do conceito para depois formular a palavra? O que é mais importante? A palavra sem conceito ou o conceito sem a palavra? Você só vai ter, irmão, a palavra se você tiver o conceito. Então vamos lá. Como que você chama isso daqui? Qual é o nome disso daqui? Desse livro sagrado nosso? Bíblia. Agora me diga uma coisa.
Você já viu essa palavra na Bíblia, escrita na Bíblia? A palavra Bíblia escrita na Bíblia? Você não vai encontrar. Sabe por que você não vai encontrar, irmãos? Irmão, porque a palavra Bíblia é biblios, do grego, que significa um conjunto de livros. É uma biblioteca de livros. Ué, mas não é verdade? Não é algo verdadeiro? Sim, mas não precisa estar escrito lá. A mesma coisa acontece com a palavra Trindade. A palavra Trindade, nós temos o conceito de um só Deus que se manifesta em três, mas é um. Então, nós estudamos um pouquinho a respeito disso, né? Quem que formulou, nos primeiros escritos que nós temos da história da igreja, da história do cristianismo, Tertuliano de Catargo. Nós vamos ter o próprio Tertuliano aí trazer esse conceito para nós, né? Isso é belíssimo, isso é maravilhoso. Mas por quê? Por que Tertuliano ele criou esse conceito? Porque já existiam ideias de que no cristianismo nós acreditávamos em três deuses. Ou seja, que o cristão é politeísta. Não, nós somos monoteístas. Acreditamos em um, que se manifesta em três, sim. Mas é um Deus que é consubstancial, ele é coeterno, é um Deus que tem a mesma essência, mas são três pessoas. É um mistério da Trindade. É um que se manifesta em três, mas é um, em essência e natureza. Tá? Mas não somos politeístas, não acreditamos em vários deuses. Ué, é o que a Bíblia diz. Então, queridos, quer ver? Deixa eu fazer um teste com você. Seja sincero, mas não precisa responder não. Seja sincero com você. Não fale, tá? Não precisa levantar a mão, não precisa responder. Seja sincero com você. Você consegue agora, de cabeça, me dar 2 textos para defender a Trindade? De cabeça. Não precisa responder não. De cabeça, assim, você consegue responder 2 textos, 2 versículos que falam a respeito da Trindade? Assim, de bate pronto. Papum. Você consegue me dar 2 versículos que falam a respeito da divindade de Cristo? Assim, papum. Então perceba, irmãos, que às vezes é bom e é importante. Opa, batismo de Jesus, é isso aí, lá em Mateus capítulo 3. Lembra que Jesus vai ser batizado? Ali é Jesus, né? É o nosso Deus, segunda pessoa da Trindade. Aí quando ele vai ser batizado, ele é batizado, ali aparece o quê? Como, né, em forma de pomba, o Espírito Santo. Aí temos aí a terceira pessoa da Trindade. E uma voz dos céus faz o quê? Diz que esse é meu filho amado, né, em quem me agrada. A Trindade. Tá vendo? Então, queridos, temos sim essa perspectiva. Do quê? De guardar, decora, irmãos. Não é pecado decorar versículo bíblico, tá? Pecado é não saber. Decorar não é pecado, não. Uai, professor, mas eu posso... Claro que decorando a gente aprende. É assim que a gente aprende. Bom, esse foi um grande homem de Deus. Um outro homem de Deus, apologista, e está no livro do professor, tá? É o Agostinho de Hipona. Acho que é o devocional. Eu sou suspeito, né? Mas na minha opinião é o mais lindo que tem. É do Agostinho. Eu sou suspeito, porque eu sou agostiniano até, como diz lá em São Paulo, até o tutano. E o Agostinho de Hipona, ele foi um baita apologista. Ele nasceu ali, se você vai ver, tá no livro do professor, né? Ele foi um bispo de Hipona, nasceu em 354 depois de Cristo, morreu em 430. E esse homem, segundo devido a algumas controvérsias, né, que ele tinha, aliás, com um contemporâneo dele chamado Pelágio, ele sentiu ali a necessidade de combater esse homem. Fora os outros conceitos, né? Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos, tá? A questão do problema do mal, como pode existir um Deus bom e poderoso e o mal ao mesmo tempo, Deus levantou esse homem aqui para trazer um argumento tão poderoso, irmãos, que ele é tão poderoso que até hoje, ele é irrefutável, o argumento de Agostinho de Hipona. Eu confesso que foi um divisor de águas na minha vida, assim. Ele é sensacional. Foi um apologista. Ele fez defesa das doutrinas cristãs, tá? Então, a apologética, ela é importantíssima. Esses daí são alguns dos pais da igreja. Aí, aqui você vai ver, o meu livro, ele tem um teor apologético, tá bom? Doutrinário apologético, de defesa da fé, embora seja um devocional. Então, vale muito a pena, irmãos. Vale muito a pena mesmo. Aqui você tem o Tomás de Aquino, né? Que para os católicos é o São Tomás de Aquino, né? Nós chamamos de Tomás de Aquino no protestantismo. Tem Santo Agostinho, que era apologista também. Nós temos Anselmo de Cantuária. Muitas pessoas nunca nem ouviram falar, os cristãos nem sabem quem é Anselmo de Cantuária.
Faz nem ideia. Que teve também, ele usou argumentos apologéticos também em defesa da fé. Então, temos aí sim, na história da apologética, grandes aí representantes, homens e mulheres que Deus levantou na história do cristianismo, tá? Tranquilo até aqui, gente? Sossegado? O professor já vou terminar, tá? Eu vi aqui, chegou aqui, Maria, com a linguagem bem... Que legal, Maria, que você tá gostando do livro. A linguagem tá boa, né? Bem acessível. É isso aí, Luiz. Primeiro capítulo ali provando, né? A existência da Trindade. Eclesiastes 12:7. A Maria mandou logo um Eclesiastes 12:7 aqui, Maria. Eita, depois coloca o versículo pra gente aqui, tá? Manda aqui, escreve o versículo aí pra gente. Que bênção de Deus. Bom, vamos lá. Para irmos já, indo mais para o término da nossa aula, tá? Eu não vou falar que eu vou terminar, eu vou terminar só 10 para as 10, não. Tá bom? Alana, pode falar, Alana. Levantou a mãozinha, pode falar. Fica à vontade. Não se acanhe, não. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, quiserem falar, fique tranquilo. Tá bom, fique em paz. Mas imagina, se quiser falar, pode falar, tá bom? Queridos, deixa eu só ler uma frase aqui do William Lane Craig, né? Deixa eu só ler uma frase dele. Olha o que ele diz aqui. Ele está fazendo uma crítica em relação ao ministério, às igrejas, né? Que realizam trabalho com os jovens. Ele diz assim: em vez de fornecer a eles, aos jovens, bom treinamento na defesa da fé cristã, nós ficamos envolvidos em lhes proporcionar experiências de louvor carregadas de emoção, ficamos nos preocupando com suas necessidades e em entretê-los, ou seja, em ficar dando entretenimento para jovens. Não é à toa que eles se tornam presas fáceis para um professor que racionalmente ataca a sua fé. Temos aqui, jovens, irmãos, você vai para a universidade, vai ter professor, querido, ele vai fazer, sabe o quê? O professor vai chegar, irmãos, no primeiro dia de aula aí, de muitos jovens, olha só, ele vai jogar na mesa, ele vai bater na mesa e vai falar assim: aqui quem manda sou eu, tá? Isso em universidade, tá? Aqui quem manda sou eu. Eu sou ateu. Não quero ouvir falar de Deus nas minhas aulas. Eu não falo de Deus, eu não quero ninguém falando de Deus. E se você é cristão, pior ainda. Acontece isso, irmãos. Nós temos testemunho de alunos, filhos de pastores, cristãos, que sofrem na universidade. Vocês sabiam que mais de 60% dos jovens das igrejas evangélicas no mundo, principalmente no Brasil e Estados Unidos, quando vão para a universidade, se desviam? Acho que a Maurília levantou a mãozinha ali, não foi? Ô, Bruno, qual que é o nome do cara que falou isso aí? Passa para mim. É William Lane Craig. Inclusive, eu indiquei um livro aqui, dele, o Apologética para Questões Difíceis da Vida. William Lane Craig. E ele fala, com propriedade, sabe o que ele criou, queridos? William Lane Craig, ele criou na igreja, que ele faz parte, que ele é membro, tá? Ele é um pastor, mas ele é pastoreado, ele faz parte do ministério. Ele criou na escola bíblica uma sala apologética. Sabe por quê? Para dar ferramentas, para dar recursos, né? Dar armas, habilidades, argumentos para os jovens e também para aqueles irmãos. Sabe aquela pessoa que se converte? A pessoa vem de uma outra religião, um ateu. Aí ele ele se converte para o cristianismo, a gente dá só aquele discipulado ralinho, sabe? Meu Deus, não pode acontecer isso. Tem que fazer o quê? Desconstruir aquela cosmovisão, aqueles conceitos, aquilo que foi deturpado na mente dessa pessoa. Então, o Craig, ele criou uma sala apologética. Para quê? Para preparar os jovens. Irmãos, tem jovem que quando se prepara, se é preparado, ele faz, sabe o quê? Ele vai para dentro de uma universidade, ele enlouquece um professor ateu, ele deixa o professor doido. Assista, irmãos, eu sei que é meio fraquinho assim, o 1, né, mais fraquinho, mas vale a pena. Assista Deus Não Está Morto 1, assista o 2, assista o 3, eu nem sabia que tinha o 4, a Maria que falou para mim que tinha o 4. Irmãos, a gente precisa preparar os nossos jovens, e é através da apologética. Aí você vê pai e mãe aí, você vê irmãos da igreja, querendo aí só remediar. Não tratou da causa, não deu suporte, não deu ferramentas, sabe? Aí, pelo contrário, eles falam assim: a gente não precisa de apologistas aqui. Aí sabe o que eles estão fazendo com os jovens? Eles estão dando entretenimento para jovem. Guarde uma coisa aqui, irmãos, nunca se esqueçam disso.
Entretenimento é importante, se divertir é importante. Todos nós precisamos, sim, de um tempo de diversão, né? Precisa sim. Agora, fazer da diversão, do entretenimento, culto a Deus, fazer do entretenimento, fazer do entretenimento doutrina, irmão, aí é para perder mesmo. É para perder. E é por isso que a igreja está do jeito que está. Entende? É por isso. Por quê? Porque nós temos líderes fracos que não preparam jovens. E aí nós temos jovens fracos. E vai continuar dessa forma. Tá? E é geral, tá, irmãos? Geral. Geral. Não é só um ministério ou outro, não. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Defesa de Cristo também é muito bom. Assistam aí esse filme, tá? Assistam porque vale muito a pena. Professor, ano passado, meu professor de filosofia esquerdista e ateu pegou implicância comigo e me fez dar uma aula provando que Deus existe. Né? E você provou, Alana? Você foi para cima? Você levou argumentos? Foi bem complicado. Eu fiquei, acho que 2 semanas estudando, porque ele lançou como um desafio, sabe? Ele pegou e falou assim, eu sentava literalmente na última carteira, aí ele tava falando sobre política ainda, porque era bem época de eleição. Aí ele pegou, alguém falou pra ele que eu era de direita. Aí ele apontou assim pra mim, eu tava com um foninho na aula ainda. Ele apontou pra mim e falou assim, você é de direita? Então você é cristã, né? Aquelas tradicionalistas. Eu quero ver você me provar que Deus existe, te desafio dar uma aula. Nossa, professor. Aí eu peguei e falei, você me desafia? Ele desafio. Então eu falei, então eu vou. Meu Deu Deus. 2 semanas e eu estudei, professor. Eu fui lá em Agostinho de Hipona, fui no site, procurei, sabe? Aí, quando eu falei pra ele que eu tinha feito os resumos, trouxe um caderno com 4 folhas, assim, frente e verso, de conteúdo. Falei pra ele, não, tá aqui, tá pronto. Aí ele falou assim, calma, você vai dar mesmo? Eu falei, eu quero. Aí ele pegou e ficou, tipo, adiando, sabe? Ele arrumava uns trabalhos nada a ver, sabe? Hoje, então, vocês vão fazer um mapa mental sobre o período socrático. E a gente nem tava trabalhando sobre isso, sabe? Aí ainda falavam, ué, mas a Alana não ia falar hoje? Aí ele, não, vai ser na próxima aula. E ficou. E enquanto isso, ele ficava ainda do mesmo jeito, lançando indireta, sabe? Tipo, debochando da minha cara. Aí eu peguei, fui no diretor e falei, olha, ele falou isso, eu quero dar aula. Aí eu falei sobre Agostinho de Hipona e dei uma aula assim com o que eu tinha estudado ali, sabe? Aí ele pegou e falou que queria estudar teologia pra entender depois. Olha e daí só. ele não fez mais. Ele não estudou e continuou fazendo com outras pessoas. Agora, olha só. Imagina se a Alana, o risco que essa menina correu. Você tem quantos anos, Alana? Qual a sua idade? Hoje eu tenho 16, mas na época eu tinha 15. Olha só. Olha o risco que ela correu. Graças a Deus ela tem uma fé alicerçada em Cristo. Ela tá aí, ela crê em Deus, tem a fé em Deus. Porque senão não sustenta, não ia aguentar. Ainda mais ter que provar, e ainda foi atrás lá para provar. Mas isso não acontece com todos os jovens. Eles não vão suportar. Eles vão sofrer dentro de uma sala de aula. Eles vão ser hostilizados. É aí que a igreja tem papel. Oi? O problema dessas pessoas aí que querem que a gente prove que Deus existe é que eles esquecem que, tipo, na Bíblia, em nenhum momento Deus quer provar a existência dele. Ele quer que a gente conheça ele, entendeu? Ele quer que a gente aceite ele como o único e suficiente salvador da nossa vida. A gente não tem como provar que ele existe. É uma coisa que a gente, tipo assim, é uma certeza que a gente tem, entendeu? É a fé, uma esperança. Exatamente. Muito bom. É muito bom mesmo. É isso daí. A Alana acabou de usar um argumento apologético, querido. Ela acabou de usar uma argumentação apologética. Irmão Roberto, acho que levantou a mãozinha aqui para falar, irmão. É complicado, né, no período de hoje em dia. Mas, assim, eu queria só ressaltar diante dos irmãos, diante do professor, que o maior perigo e a maior necessidade que hoje o cristão ele tem não é só numa universidade. Claro, é importante, sem dúvida alguma. Mas é principalmente dentro das próprias igrejas ditas evangélicas, que aí está o perigo, né? Onde a gente muitas das vezes pensa, não, eu estou aqui é um lugar cristão, e é quando muitas das vezes um pastor que não é bíblico, ele está pregando ali algo que completamente desconstruindo de forma às vezes até muito
tem algumas coisas que às vezes até você vê que não é porque o pastor está fazendo com Maldade. dependendo, claro, de maldade, mas tem outros que tem uma maldade, uma malícia, né? Até a gente sabe da missão integral, né? Então, muitas das vezes, mesmo aqueles que têm conhecimento, você vê, pô, essa irmã ou irmão, eles vão deixando se enganar. Então, a apologética, ela é fundamental na vida de qualquer cristão. E, como o próprio Bruno falou, o irmão Bruno falou, que a importância da palavra de Deus para você ter a base da fé, ela não é só uma questão de você querer discutir com os outros, querer, né, se aparecer assim para falar, não. Ela é necessária para você se manter na fé e entender que hoje em dia a Bíblia fala, né, eu lembro muito desse versículo, né, se possível até os eleitos seriam enganados. E a questão disso é porque é muito sutil. Então, a necessidade da apologética, da leitura bíblica, do estudo bíblico, ela é muito mais, ela vai muito além, claro, a universidade e tal, quanto um ateu, quanto um agnóstico, sem dúvida, mas ela vai muito além, porque dentro da própria igreja cristã, às vezes para você mesmo falar, hoje em dia a gente tem que falar do evangelho para evangélicos. Essa é a verdade. A gente está vivendo um período da história bíblica, da história cristã, que você tem que falar de Cristo para quem diz que é de Cristo e que está completamente fora de Cristo. Você vê, quando vai conversar com a pessoa, você vê que a pessoa não tem base bíblica, nenhuma. A base, a gente está falando de base, não é complexidade não, mas é a base, não tem. Então a apologética, ela é simplesmente fundamental, não é uma questão de opção, é uma questão fundamental. É um dos estudos fundamentais na fé cristã. O Bruno está falando, porque muitas das vezes, uma coisa só rapidinho, muitas das vezes a gente entende assim, eu preciso conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia e conhecer a respeito da fé, né, do cristianismo. Mas lembrando que o próprio Satanás conhece a Bíblia. E outra, Judas, ele andou com Jesus, ele ouviu a pregação de Jesus. Então, não é só conhecer a Bíblia, não é só estudar a Bíblia. A gente precisa ter convicções, precisamos correr atrás de buscar em Deus uma diz assim, né, as afeições, né, que eu costumo falar, e os sentimentos, para quê? Para que a gente não só sejamos como muitos teólogos são. Entendeu? Muitos teólogos, tem teólogos que são ateus, né, Bruno? Você conhece aí mais que eu. Tem muitos teólogos que são ateus. Mas por quê? Porque eles conhecem, né, a Bíblia, conhecem o estudo a teologia, mas eles só ficam ali, não. Eles costumam desacreditar em Deus, né? Eu acho que o Nicodemos, que ele fala que quando ele entrou na universidade, ele quase se tornou um ateu. Tanto que ele foi bombardeado, entendeu? Porque eles tiram a parte espiritual, eles tiram a parte que é necessária, que é, né, do Espírito Santo, daquela parte que você precisa mesmo. E eles só fazem ali e só transformam as coisas no material. Muitas das vezes que é o agnosticismo faz, né? Enfim, é isso. Exato. Isso que o Roberto falou. Tá ouvindo, Roberto? Tô. Isso que o irmão Roberto falou é que os irmãos que entraram um pouquinho depois, eu vou colocar no material, tá? Eu falei dos métodos da apologética, mas eu falei dos tipos de apologética, tá? E uma coisa importante que o Roberto falou é o seguinte: existe a apologética, como eu iniciei falando, acadêmica, filosófica, e a apologética heresiológica, tá? Que trabalha com seitas, heresias e com movimentos controvertidos, que são esses problemas que nós temos nas igrejas, tá? Então a apologética, ela é abrangente demais, ela pega ciência, filosofia, ela pega cosmosvisões, né, ideologias, tanto é que a gente trabalha com vários ramos dentro da apologética, então vale muito a pena investir, aprender, estudar, muito a pena. E é isso que o irmão Roberto falou, né? Eu tenho uma teologia sistemática aqui do Paul Tillich, querido, parece um ateu falando, porque o homem não acredita em Deus, é um cético, né? Você tem Bultmann, você tem homens aí que são perigos, e existem seminários liberais que destroem, minam a fé de uma pessoa, né? Tem que tomar muito cuidado, muito mesmo. O principal desafio, irmãos, como que eu faço aí apologética? Os principais desafios de hoje,
atualmente, e acho que o principal hoje, um dos principais, é essa questão da fé e da razão, tá? E essa rixa aí da fé e da razão, ela vai surgir principalmente com um movimento chamado de iluminismo, que é um movimento intelectual e cultural do século 17, 18, tá? As ideias dentro do iluminismo vão se desdobrando e você vai ter uma outra perspectiva chamada racionalismo, que vai nascer com René Descartes, que era um cara que acreditava em Deus, mas ele contribuiu para muita coisa ruim, infelizmente. Vocês já ouviram aquela frase, penso, logo existo? É do René Descartes, tá? E a ideia é o quê? Do racionalismo é de que a razão humana é o único meio de conhecimento para explicar a realidade. Eu não preciso de fé para explicar mais nada. O que aconteceu? Isso foi uma dicotomia. Isso foi o quê? Uma ruptura que aconteceu, que foi brutal mesmo. Aí você tem diversos desdobramentos. O próprio Isaac Newton, que foi um gênio, acabou contribuindo de forma nociva quando ele fez aí a total separação. Tudo bem, o cara era um cara fera, homem de Deus temente, sim. Mas quando ele fala, eu posso explicar aqui algo natural, algo racional, sem fé, ele acabou dando, né, uma forcinha para que aquilo que nós chamamos de movimento cientificismo, ele surgisse com força. Claro que isso daí, um pouco mais para frente, no século XVIII, vai piorar com outro cara que não era ateu, era um cara que acreditava em Deus, era um cristão, chamado Immanuel Kant, e Immanuel Kant vai ajudar o negócio degringolar para aquilo que não presta. Aí vai ter vários, né? Vão surgir vários. O próprio filme Deus não está morto, já ouviram falar? Deus não está morto? É de uma frase de um camarada chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele que falou, ele que anunciou a morte de Deus. Claro que muitas pessoas interpretam bem, ruim, né, o que ele quis dizer, mas ele foi muito mais sincero e honesto do que muitos que dizem ser cristãos e já mataram Deus, né? Já não vivem para Deus, não vivem com Deus e só usam o rótulo ali de cristãos, né? Mas era bem perturbado, né? Outro camarada chamado Charles Darwin, eu tenho aqui o livro das espécies, né, de Charles Darwin, que vai dar força para o evolucionismo, a teoria da evolução natural, seleção, né, por meio da seleção das espécies aí de forma natural, enfim. E aí o que vai acontecer? Nessa esteira aí de pensamentos, muitos ismos que vão surgir, vão negar a existência de Deus, a negar a possibilidade que o universo ele foi criado por Deus, foi projetado por um criador, negam a existência da moralidade, de uma verdade absoluta, negam a encarnação do Filho, né, de Deus, da sua morte, da sua ressurreição, negam a veracidade, né, histórica da Bíblia, como fonte de evidências, por exemplo, sobre a existência de Deus, o modo do cristão agir, enfim. Temos aí diversos desafios pela frente. Agora, nossa luta, ela é interna e ela é externa. Nós já sofremos os ataques externos, isso também acontecia com os apóstolos, eles lutaram, e em toda a história do cristianismo foi assim. Ataques externos e ataques internos. Aquilo que vinha de fora, como você pega a própria perspectiva grega, que eles tiveram que combater, e aquilo que os judaizantes começavam a tentar, né, ruir internamente, dentro das igrejas cristãs. E eles tiveram que combater. As duas frentes, né? E aí você tem, por exemplo, pessoas que Deus levantou, um deles está aqui no meu devocional, no livrinho do professor. Ele era um ateu, tá? E aqui eu prometo que eu encerro. Ele era um ateu, foi um dos maiores apologistas do século XX. Ele era poeta, filósofo, romancista, teólogo, professor universitário. Era um mito. O camarada era bom. Mas ele era um ateu professo, tá? Ele tinha muitas dúvidas quando ele era jovem. Ele perdeu a mãe dele cedo, ele participou como soldado da Primeira Guerra Mundial e ele viu os horrores da guerra. E aí foi o que mexeu com ele. Ele falou, não é possível. O meu ateísmo não está sustentando. Ele diz assim, como que eu sei que existe uma linha torta se eu não conheço a linha reta? Existe uma moralidade, existe um senso aqui que está pulsando dentro de mim. Aquela ideia de Eclesiastes 3:11, né? Deus colocou o anseio da eternidade no coração humano, no coração do homem. Era a necessidade de transcender essa realidade física que começou a pulsar. Esse homem nada mais, nada menos Maria, de que C.S. Lewis. C.S. Lewis, tá aqui. Eu coloquei ele no devocional. O cara é fera. Foi um grande homem de Deus, abençoado. Baita apologista. Outro homem abençoado foi Josh McDowell. Vale muito a pena, inclusive, você assistir o filme dele.
O filme dele é belíssimo, até de superação. Ele escreveu mais de 150 livros em parceria e sozinho, né? Era um baita apologista. Buscava evidências que... detalhe, tá? Era ateu, gente. Sabe como que ele virou cristão? Ele foi tentar desmentir as evidências bíblicas, mostrando que a narrativa bíblica era mentira. No meio do caminho, Jesus pegou ele. Venha, filho. Virou crente, virou cristão. William Lane Craig, que eu falei para vocês, ele está vivo, né? Ele é apologeta, ele é filósofo, ele é um teólogo americano. Ele ficou famoso aí pela tese dele, acadêmica, sobre a ressurreição de Cristo, tá? Ele tem diversos debates na internet, ele é fera. O Lee Strobel também está vivo, que é do filme Em Defesa de Cristo, tá? Vale muito a pena assistir esse filme. O que ele era? Ateu. Mais um ex-ateu aí na lista, tá? Jornalista investigativo, a mulher dele se... não vou falar não, senão você vai assistir o filme... Eu vou dar spoiler, não vou falar não, tá? John Carson Lennox, um matemático, irmãos. Imagine, um matemático. Isso já prova que o cara tem uma inteligência acima da média, né? Ele nada mais, nada menos é do que um baita de um professor na Universidade de Oxford. Filósofo da ciência, apologeta cristão. Ele pega ateu, ele dói dos ateus. Agora, olha essa mulher aqui, ó. Nancy Pearcey. Fera, irmãos. Uma mulher abençoada. Não podia faltar uma mulher nesse time aqui, né? Uma apologista incrível. Nancy Pearcey, ela é autora e professora de apologética e de cosmovisão, tá? Ela conhece, é muito, muito capacitada mesmo, muito mesmo, tá? Aí você tem Ravi Zacarias, Norman Geisler. No Brasil, irmãos, no Brasil, eu tenho a honra de ser amigo do pastor Ignaldo Hélio, um cristão piedoso, um homem piedoso, e que ele é o quê? Um baita apologista. Um baita apologista. Você tem pastores aí que são pastores apologistas, que defendem, fazem apologética, né? Fazem uma boa apologética. Pastor Franklin Ferreira, o pastor Renato Varges, o pastor Jonas Madureira, Heber Campos, o Paulo Júnior. Hoje, um dos que eu mais recomendo é o pastor Paulo Júnior, da Aliança do Calvário, do Ministério de Defesa da Fé. Se vocês assistirem o podcast do Paulo Júnior, é espetacular. Esse que ele teve aí com o Vilela lá, espetacular. Homem é Bíblia purinha e um apologista, sabe defender o que acredita, usa bons argumentos e simples, tá, queridos? O cara ali, ele vai ali na, sabe? E você entende tranquilamente ali o que ele tá dizendo. O cara é bom, fera. Então percebam, irmãos, a importância, tá? Coloquem em prática, aprendam, saibam, guarde o que 1 Pedro diz. Antes, santifiquem vossos corações a Cristo, como Senhor, e estai preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês, que há em vós. Então nós temos muitos desafios pela frente, temos muitas coisas ainda para acontecer, e nós temos sim a tarefa de defender aquilo que nós acreditamos. De repente, irmãos, você, como cristão, é piedoso, é piedosa, ama Jesus, ama Deus, ama as verdades bíblicas, e você, de repente, tem um familiar, tem um amigo, alguém que você gostaria que fosse alcançado. Mas você vira e fala assim, professor, mas eu não sou bom de lida, eu preciso estudar mais. Se aprofunde mais. Veja o que essa pessoa acredita, ou no que ela não acredita. Manda pra gente, vamos ajudar você, vamos dar aí um suporte para você, dar argumentos, para que você possa aí alcançar essas vidas, essas almas, tá? Passa o nosso contato, ou faça uma ponte para termos contato com essa pessoa. Vale muito a pena. E nós estamos rodeados de pessoas que estão cheias de dúvidas e só estão esperando aparecer um Malano, um Roberto, um Luiz, a Silmainha, uma Vivi, o Amauri, aparecer a irmã Lúcia, aparecer aí a Maria, a Sandra, aparecer os irmãos aí para levar a razão da esperança que há em nós. Vale muito a pena. Combater o bom combate faz parte também lutarmos pela fé. O próprio, aí agora prometo que eu encerro, tá? Judas 3, queridos. Leia Judas 3. Aliás, leia Judas todinho. Leia o capítulo inteiro de Judas, que é um livro só, tá? Na Bíblia. É o penúltimo livro que nós temos ali antes de Apocalipse. Você vê o próprio Judas falando o quê? Que ele queria falar a respeito de outras questões, ou melhor dizendo, ele queria falar a respeito, né? Aqui, ó, só para não ser injusto, né? Eu não posso aqui deixar de mencionar de forma honrosa o nome de um grande apologista brasileiro. Ele se chama Nathanael Rinaldi, tá?
Pastor Natanael já está na glória com Jesus. Ele foi o pioneiro no Brasil a trazer assim, a perspectiva da heresiologia no Brasil. Não tinha no Brasil. Ele foi o primeiro assim, a enfatizar, a trabalhar assim, com muita garra a respeito aí da heresiologia, de seitas, heresias, tá? Temos diversos artigos. Ele foi pastor da igreja, se eu não me engano, Igreja da Paz, lá em Santos. E ele tem no site da Igreja da Paz, eles disponibilizam diversos PDFs, tudo de graça, irmãos. A gente não tem desculpa. Tá lá, o homem deixou uma obra imensa lá para a gente pegar de graça lá os PDFs para estudar. Tá tudo lá. Eles disponibilizam. Pastor Natanael e Rinaldi. Temos um assembleiano abençoado que é o Ezequias Soares, tá? Uma bênção de Deus. Um homem piedoso, abençoado, conhece muito também. E aí, por último, você tem aí o quê? Você tem esse argumento do próprio em Judas, né? E ele fala o quê no versículo 3? Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 3 de Judas? Se você achar antes de mim, diz assim: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue, foi dada aos santos. Judas ele escreve essa carta aqui para exortar a igreja, para permanecer firme nas convicções, rejeitando as heresias, os falsos ensinos. Eram difundidos ali por meio dos falsos mestres, para a igreja. Judas ele faz o quê? Ele vai dar essa exortação, né? A fé no contexto de Judas refere-se ao quê? As verdades que constituem a doutrina cristã, que são reveladas para os crentes, para os cristãos. Deus nos revelou. Nós temos a verdade. E cabe a nós, como cristãos, levarmos e respondermos à razão da esperança que há em nós. Vamos aproveitar o momento oportuno, irmãos, e evangelizar, pregar, anunciar as boas novas. Aproveitar os pontos de conexões, das dúvidas que as pessoas têm, para levarmos a verdade bíblica para elas. As pessoas estão sedentas. Tem muita gente aí, sim, com fome e sede de justiça, mas está esperando aí aparecer aqueles, né, que serão, de repente, não numa envergadura desses grandes apologistas, mas serão aqueles que, até na simplicidade, vão conseguir levar ali a razão da esperança que há em nós. É Jesus, irmãos. Então faça isso, se dedique, vale a pena, vale muito a pena, tá bom? A pergunta que eu sempre faço, deu para entender alguma coisinha, queridos? Susi, tranquilo?